Quando pensamos em atrair alguém de forma verdadeira e profunda, não estamos falando apenas de palavras vazias ou truques superficiais. Segundo Carl Jung, a verdadeira conexão nasce do encontro entre consciências, especialmente através da comunicação simbólica que toca o inconsciente. Jung nos ensinou que as palavras são muito mais do que sons e significados. Elas carregam arquétipos, imagens e emoções que se conectam diretamente com as partes mais profundas da alma humana. Quando você usa as palavras certas, você fala a língua do inconsciente da outra pessoa, despertando emoções que ultrapassam a razão e chegam à essência do ser. Imagine que cada palavra que você pronuncia é uma chave sutil que pode abrir portas ocultas no coração do outro. Essas portas guardam desejos, medos, esperanças e memórias profundas, muitas vezes inconscientes, que moldam a forma como alguém sente e percebe o mundo. E você? A linguagem comum toca a superfície. A linguagem simbólica atinge o núcleo. É por isso que as palavras que tocam o inconsciente são capazes de fazer alguém se sentir profundamente visto, compreendido e desejado. Emoções que geram uma atração irresistível e quase magnética. Para Jung, a comunicação verdadeira não é apenas falar, mas despertar imagens internas, sonhos e sentimentos que mobilizam a psique da pessoa. A palavra certa é aquela que ressoa como um símbolo vivo. Uma ponte entre duas almas que começa a construir uma realidade compartilhada. Um laço invisível, mas intensamente sentido. Mas como encontrar essas palavras que enlouquecem alguém? A resposta está na escuta profunda. Jung afirmava que só conseguimos realmente nos conectar quando escutamos não só as palavras ditas, mas os símbolos e emoções não ditos que habitam o inconsciente da outra pessoa. A escuta sensível revela os arquétipos que aquela pessoa vive, seja o herói, a mãe, o amante ou o sábio. E as palavras certas são aquelas que falam diretamente a esses arquétipos. Por exemplo, se alguém responde ao arquétipo do herói, palavras que evocam coragem, desafio e conquista despertam sua atenção e desejo. Se for o arquétipo do amante, as palavras que falam de conexão emocional, beleza e paixão serão irresistíveis. Assim, não se trata de manipular com frases prontas, mas de se tornar um canal para as imagens e símbolos que vibram na alma do outro. Você se torna a presença que desperta o que já existe dentro da pessoa, um reflexo do que ela anseia e muitas vezes nem sequer sabe expressar. A próxima parte vai aprofundar como você pode preparar sua própria mente e seu inconsciente para usar essa comunicação simbólica com maestria, criando um magnetismo natural e irresistível que vai além das técnicas comuns de sedução. Antes de mais nada, é fundamental compreender que o magnetismo que gera essa atração intensa começa dentro de você. Jung afirmava que o inconsciente pessoal e coletivo molda não só como vemos o mundo, mas como nos apresentamos nele. Ou seja, para que as palavras que você diga tenham impacto real, é preciso que elas estejam alinhadas com a autenticidade da sua alma. Palavras carregadas de verdade, emoção e simbolismo pessoal. Isso acontece porque, para Jung, o inconsciente é o terreno fértil onde nossas imagens internas ganham vida. Quando você fala, seu inconsciente está enviando mensagens que vão além do verbal, carregando emoções e imagens que influenciam profundamente quem está ouvindo. Se suas palavras estiverem desconectadas dessa essência interior, elas soam vazias e não tocam verdadeiramente. Por isso, cultivar uma conexão íntima com seu próprio mundo interior é o primeiro passo para que as palavras certas fluam naturalmente e com força. Você precisa mergulhar em seu próprio inconsciente, reconhecer seus arquétipos pessoais, seus desejos, suas sombras, para que possa expressar algo que realmente ressoe no outro. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Ao explorar seu interior,
Você se torna um farol que emite luz simbólica que outros inconscientes captam quase que instintivamente. Suas palavras carregam um peso e uma energia que os fazem sentir-se vistos, desejados, compreendidos. Agora, imagine o poder de falar para alguém de uma forma que ative seus arquétipos mais profundos, suas imagens internas mais significativas. Palavras que fazem vibrar memórias antigas, sonhos guardados, esperanças adormecidas. Essa é a base para que alguém não apenas goste de você, mas fique fascinado, quase obcecado, porque você tocou a essência de sua alma. Esse processo não é manipulação. É a arte de comunicar o que o outro precisa ouvir para sentir-se vivo. É como lançar sementes simbólicas que florescem em emoções e desejos intensos, porque falam diretamente a linguagem do inconsciente. Para atingir essa conexão, Jung nos guia a usar símbolos, metáforas e narrativas que ativam os arquétipos universais que todos carregamos: o amante, o herói, a criança eterna, a sombra, o sábio. Palavras que evocam esses símbolos criam uma ressonância profunda e verdadeira. E como começar a usar isso no seu dia a dia? Uma técnica poderosa é aprender a observar e refletir profundamente sobre a pessoa com quem quer se conectar. Quais imagens, histórias ou emoções ela parece carregar? Que símbolos ela manifesta em sua maneira de ser? Isso exige sensibilidade e prática, mas é um caminho que abre portas surpreendentes. Outro aspecto essencial é a construção de uma atmosfera emocional. As palavras ganham força quando combinadas com um tom, uma expressão e uma intenção que revelam sinceridade e emoção. Jung dizia que a emoção é a linguagem do inconsciente, e é por isso que as palavras precisam ser sentidas antes de serem ditas. Nas próximas partes, vamos explorar técnicas práticas para desenvolver essa sensibilidade e começar a moldar sua comunicação para que suas palavras se tornem sementes poderosas no inconsciente do outro, gerando não só atração, mas uma conexão profunda e transformadora. Quando falamos sobre o poder das palavras para fazer alguém se tornar louco por você, segundo a psicologia profunda de Carl Jung, precisamos ir muito além da superfície do que se diz. O que Jung revelou é que as palavras verdadeiramente impactantes não são aquelas que somente transmitem informação, são aquelas que ativam imagens internas, símbolos ancestrais e emoções que residem no inconsciente da pessoa. A alma humana é moldada por essas imagens arquetípicas que vivem em nosso inconsciente coletivo, uma espécie de depósito universal onde habitam figuras e símbolos que atravessam culturas e gerações. Esses arquétipos, o herói, o amante, a mãe, a sombra, o sábio, entre outros, estão vivos dentro de cada um de nós, influenciando como sentimos, agimos e nos relacionamos. Então, quando você quer se conectar verdadeiramente com alguém, a tarefa não é simplesmente falar, mas falar a língua desses arquétipos que moram no inconsciente dela. Isso acontece porque, para Jung, a psique humana responde a símbolos e imagens, não apenas a palavras literais. Por isso, o impacto das suas palavras dependerá da capacidade delas de evocar esses símbolos internos. Agora, imagine que dentro da mente da pessoa existe um jardim secreto, um espaço onde essas imagens arquetípicas florescem. Cada palavra que você pronuncia pode ser uma semente plantada nesse jardim. Se você plantar sementes que ativem os arquétipos certos, você estará cultivando emoções poderosas: desejo, admiração, segurança, paixão, esperança, que crescem e se fortalecem dentro dela, quase que inconscientemente. Mas como você descobre quais são esses arquétipos que habitam o inconsciente da pessoa? A resposta está na observação profunda e na escuta sensível. Jung enfatizava que o inconsciente fala através de símbolos, imagens e emoções, e que ouvir essas mensagens exige uma atenção delicada, quase intuitiva. Você precisa estar atento às histórias que a pessoa conta, às metáforas que usa, aos seus comportamentos e até aos seus sonhos.
porque tudo isso revela fragmentos do inconsciente. Por exemplo, alguém que se identifica com histórias de superação e coragem pode ter forte ligação com o arquétipo do herói. Já quem valoriza conexões emocionais intensas e beleza pode ser profundamente tocada pelo arquétipo do amante. Ao identificar esses padrões, você pode escolher palavras e histórias que toquem esses arquétipos específicos, ativando dentro delas sentimentos profundos e verdadeiros, criando um campo magnético que a aproxima de você. E esse campo magnético não é resultado de manipulação, mas de uma sintonia verdadeira, onde você se torna o espelho do que ela carrega dentro de si, refletindo seus desejos e anseios mais profundos. É como se suas palavras criassem um eco no inconsciente dela, dizendo: eu vejo você, eu entendo você, eu sou para você. Para que essa conexão aconteça de forma poderosa, é essencial também preparar sua própria mente e seu inconsciente. Jung afirmava que só podemos tocar profundamente o outro quando estamos alinhados conosco mesmos, com nossa verdade, com nossas emoções e símbolos internos. Isso significa cultivar seu autoconhecimento, reconhecer seus próprios arquétipos, lidar com suas sombras e despertar suas forças internas. Quando você se comunica a partir desse lugar de autenticidade, suas palavras ganham uma vibração especial. Elas são carregadas de energia verdadeira, e o outro inconsciente percebe isso como uma luz que ilumina caminhos internos, despertando fascínio e atração natural. Pense nisso como uma dança simbólica entre duas almas, onde cada palavra é um passo que guia o outro para perto, criando uma harmonia sutil, mais intensa. É a dança do inconsciente que Jung descreveu, onde duas pessoas não apenas trocam sons, mas sentimentos, símbolos e sonhos. Agora, para que você possa aplicar isso na prática, é fundamental entender que as palavras certas não são apenas aquelas que você fala, mas também aquelas que você escolhe não dizer. O silêncio, o tom, o ritmo e até a pausa no momento certo podem amplificar o impacto do que você comunica. Jung destacava a importância do não dito, pois o inconsciente muitas vezes responde mais ao que está implícito do que ao explícito. Além disso, a emoção que você sente ao falar é o que dá vida às suas palavras. Jung afirmava que a emoção é a verdadeira linguagem do inconsciente, e quanto mais você sente profundamente a emoção associada à palavra ou imagem que expressa, mais forte será o impacto no outro. Por exemplo, se você deseja despertar paixão, não adianta apenas falar sobre isso com palavras frias ou desconectadas. Você precisa sentir a paixão dentro de si para que ela seja transmitida através da sua voz, dos seus gestos e da sua presença. Da mesma forma, para despertar segurança, as palavras precisam vir acompanhadas de uma energia calma, firme e confiante, que transmita para o outro que ele pode se apoiar em você, que você é uma presença estável. Toda essa comunicação simbólica é um convite para que o outro se entregue, se abra e se conecte de verdade, fazendo com que ele sinta uma atração profunda, quase magnética, porque você está falando diretamente à alma dele. Nas próximas partes, vou te ensinar técnicas concretas para desenvolver essa escuta sensível e empática, além de como cultivar seu próprio mundo interior para que suas palavras sejam sempre autênticas e cheias de significado. Também vou mostrar como usar metáforas, histórias simbólicas e imagens arquetípicas em sua fala para tornar sua comunicação irresistível. Uma das primeiras coisas que Jung nos ensina sobre o inconsciente é que ele não se comunica com a lógica da razão, mas com a linguagem simbólica dos sonhos, mitos e imagens arquetípicas. Isso significa que, para influenciar verdadeiramente alguém a um nível profundo, suas palavras precisam funcionar como símbolos, não apenas como informação, mas como chaves que ativam aspectos emocionais e psíquicos ocultos. Imagine que sua comunicação é um feixe de luz que atravessa as camadas da consciência superficial,
alcançando a vastidão do inconsciente da outra pessoa. Se suas palavras forem carregadas de símbolos arquetípicos, elas irão ressoar com as estruturas internas dessa mente profunda, despertando emoções e desejos que muitas vezes ela mesma desconhece. Por exemplo, falar sobre coragem, aventura e desafio pode invocar o arquétipo do herói. Mencionar conexão, intimidade e beleza ativa o arquétipo do amante. Ao usar essas palavras e imagens, você está desenhando mapas simbólicos que guiam a mente do outro para territórios emocionais onde a atração floresce. Mas Jung também nos adverte que o inconsciente é um terreno delicado. Assim como uma semente precisa ser plantada em solo fértil e bem cuidado, as palavras que você escolhe devem ser genuínas, refletindo sua verdade e autenticidade, para que possam criar uma conexão verdadeira e duradoura. Isso nos leva a um ponto fundamental. O poder das palavras depende não apenas do que você diz, mas de quem você é quando as diz. A congruência entre sua essência interior e sua expressão externa é o que gera magnetismo real. Se você finge, mente ou tenta manipular, o inconsciente do outro percebe e rejeita essa falsidade, criando uma barreira invisível. Portanto, antes de mais nada, é essencial que você trabalhe sua própria relação com seu inconsciente. Jung afirmava que o caminho para influenciar e conectar-se com os outros começa pelo autoconhecimento, o processo de individuação que é o despertar da consciência para integrar as partes ocultas de si mesmo. Ao entender seus próprios arquétipos, sombras e desejos, você não só se torna mais autêntico, mas também desenvolve uma sensibilidade maior para reconhecer os símbolos e imagens que vivem no inconsciente das outras pessoas. Isso te coloca em uma posição poderosa para escolher as palavras certas, aquelas que realmente tocam a alma do outro. Agora, vamos falar sobre uma técnica prática, inspirada em Jung, para aprimorar essa sensibilidade: a observação simbólica. Essa técnica consiste em prestar atenção aos pequenos detalhes na fala, gestos, sonhos e até nas histórias que a pessoa compartilha. Jung acreditava que o inconsciente se manifesta em sinais sutis, que para muitos passam despercebidos, mas que, quando captados, revelam o mapa interno daquela pessoa. Por exemplo, se alguém fala frequentemente de batalhas, desafios ou conquistas, pode estar expressando a força do arquétipo do guerreiro ou herói. Se usa imagens de luz, transformação e renascimento, pode estar conectado ao arquétipo do velho sábio ou do curador. Ao identificar esses sinais, você pode adaptar sua comunicação para refletir essas imagens e emoções, criando uma sintonia profunda que faz a pessoa se sentir compreendida em um nível que vai muito além da conversa comum. Outro ponto essencial é o uso da narrativa simbólica. Jung valorizava os mitos e contos de fadas porque eles transmitem verdades universais através de histórias que tocam diretamente o inconsciente. Ao contar histórias ou metáforas que incorporam esses arquétipos, você estimula a imaginação e o emocional do outro, ativando o fascínio e a atração. Imagine narrar uma história simples, mas carregada de símbolos, que evoque coragem, proteção, paixão ou redenção. Essa narrativa cria um espaço interno, onde a pessoa pode se projetar, sentindo-se parte dessa trama simbólica que você constrói com suas palavras. Essa técnica não apenas aumenta o impacto das suas palavras, mas também constrói um vínculo emocional profundo, porque ela desperta no outro a experiência de ser compreendido e reconhecido. Além disso, Jung enfatizava o papel das emoções no processo de comunicação. Palavras desprovidas de emoção são meras informações. Para que alguém se sinta realmente atraído, suas palavras precisam ser vividas, sentidas por você, carregando uma energia vibrante que contagia o outro. A emoção é o motor que impulsiona as imagens simbólicas a se manifestarem no inconsciente. Portanto, antes de falar, sinta profundamente o que quer transmitir.
Se for amor, sinta amor. Se for coragem, sinta coragem. Se for desejo, sinta desejo. Essa sintonia emocional cria uma ressonância que não pode ser ignorada, porque toca o outro em sua essência, provocando uma resposta visceral que transcende a razão. Outro aspecto fascinante que Jung explorou é o poder do silêncio e da pausa. Muitas vezes, o que não é dito tem mais força do que o que é pronunciado. O silêncio cria um espaço onde o inconsciente pode preencher as lacunas com imagens e significados próprios, tornando a experiência da comunicação ainda mais profunda e pessoal. Aprender a usar o silêncio, a respirar antes de falar, a escolher o momento certo para dizer certas palavras, é uma habilidade que aumenta o impacto da sua mensagem, fazendo com que cada palavra tenha peso e significado. Por fim, vale destacar que essa abordagem não é uma fórmula mágica para manipular ou controlar, mas sim uma forma de comunicação profunda, baseada na autenticidade, na escuta e no respeito pelo mundo interior do outro. Quando você fala com o inconsciente do outro, você convida essa pessoa para uma dança simbólica, onde dois mundos internos se encontram e se reconhecem, criando uma atração natural, poderosa e verdadeira. Nos próximos trechos, vamos explorar exercícios e práticas para você desenvolver essa sensibilidade simbólica, aumentar sua conexão com seu próprio inconsciente e usar as palavras certas para criar esse magnetismo irresistível. Ao longo dessa jornada pela psicologia profunda de Carl Jung, aprendemos que o poder de fazer alguém se tornar louco por você com as palavras certas vai muito além de técnicas superficiais. Trata-se de acessar a linguagem do inconsciente, onde habitam símbolos, arquétipos e imagens que moldam nossos desejos mais profundos. Quando falamos de atrair alguém verdadeiramente, falamos de comunicar a alma, não apenas a mente racional. Jung nos ensinou que as palavras são chaves simbólicas que podem abrir portas invisíveis no coração e na mente do outro. Essas portas guardam emoções, memórias e anseios que muitas vezes nem são conscientes, mas que influenciam profundamente como sentimos e nos conectamos. Para que isso aconteça, é fundamental que você esteja conectado com seu próprio mundo interior. A autenticidade e o alinhamento entre o que você sente e o que expressa são essenciais para que suas palavras carreguem a energia e a emoção que o outro inconsciente busca. A comunicação simbólica só é verdadeira quando nasce de um lugar genuíno, onde suas imagens internas, suas sombras e seus desejos estão integrados e aceitos. Aprendemos também que ouvir profundamente o outro, seus gestos, suas histórias, seus sonhos, é o caminho para descobrir os arquétipos que vivem dentro dele. É nessa sintonia sensível que você encontra as palavras e símbolos certos para tocar sua alma, criando uma conexão poderosa e quase magnética. Não se trata de manipular, mas de espelhar a verdade do outro, refletir seus desejos mais profundos e convidá-lo a dançar uma dança simbólica entre inconscientes. Essa dança é o que gera a atração real, aquela que vai além do físico e da racionalidade, tocando o essencial do ser. A emoção é a verdadeira linguagem que dá vida às suas palavras. Sentir profundamente aquilo que você deseja transmitir fortalece sua mensagem e cria uma ressonância que o outro não consegue ignorar. Além disso, o silêncio e o momento certo para falar são aliados poderosos que amplificam o impacto da comunicação. Por fim, essa conexão simbólica nos lembra que relacionar-se verdadeiramente é um ato de respeito, escuta e entrega. Um convite para que duas almas se reconheçam e floresçam juntas. Agora, a decisão está em suas mãos. Você está pronto para cultivar essa comunicação profunda, usar as palavras certas e despertar a atração que vem do inconsciente. Ao fazer isso, você não apenas transforma suas relações, mas também vive mais alinhado com sua própria alma, irradiando magnetismo e autenticidade.
Que essa jornada inspire você a olhar para dentro, despertar sua essência e, com as palavras certas, conquistar corações de forma verdadeira e poderosa.